Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gustavo e nós vamos começar hoje a falar a respeito da tabela periódica. Então, a nossa aula de hoje ela vai tratar a respeito desse tema que é muito importante dentro aí do nosso estudo e nós vamos conhecer um pouquinho da história da tabela periódica, também da forma como os elementos químicos estão organizados nesse instrumento e também falar a respeito das características que os elementos químicos vão apresentar quando eles estão organizados dentro dessa estrutura que nós vamos chamar de tabela periódica, ok? Então, para a gente começar a conversar, nós vamos primeiro definir o que é um elemento químico, tá? Um elemento químico, ele é uma estrutura que consiste num conjunto de todos os átomos que apresentam o mesmo número atômico, ou seja, um elemento químico ele é dado pelo número de isótopos que existem de um determinado átomo na natureza. Então, por exemplo, o elemento químico hidrogênio. O elemento químico hidrogênio ele é definido como elemento quando eu observo todos os isótopos do hidrogênio e retiro informações daquele que é o mais estável. Então eu começo a falar a respeito de elemento químico quando eu observo que ele é um conjunto, tá, de átomos com a mesma identidade, ou seja, apresentam o mesmo número de prótons. Um fato interessante é que os elementos químicos eles tiveram a sua origem, tá, juntamente com a origem do universo segundo as teorias científicas, e o primeiro átomo de elemento químico a surgir foi o hidrogênio, seguido aí do seu isótopo, o deutério, que é o átomo de hidrogênio com massa 2. Então, quando nós falarmos de elementos químicos, nós vamos estar nos referindo justamente a um conjunto de átomos que apresentam a mesma identidade. Uma coisa também que é muito interessante é que atualmente nós conhecemos pouco mais de 100 elementos químicos, mais precisamente 118 elementos, tá? Dos quais 90% acontecem de maneira natural e os outros 10% acontecem de forma artificial, ou seja, são produzidos em laboratório. Como nós vamos estudar elementos químicos e suas características, é importante que a gente saiba que na química, nós utilizamos símbolos, né? Nós conversamos sobre isso na sala de aula e é importante ressaltar que na química a gente utiliza esses símbolos para representar informações. Aqui eu trouxe, por exemplo, como eram representados alguns compostos e alguns elementos químicos também na época da alquimia. Perceba que eles acreditavam, lembra que os alquimistas eles tinham um certo lado místico nos seus trabalhos, então eles acreditavam e representavam os elementos da natureza, os quatro elementos da natureza, terra, fogo, água e ar, por meio de símbolos. Outros, né, elementos ou substâncias metálicas, perceba que o sol, o ouro, na verdade, ele tem uma representação, a prata uma outra representação. Aqui, ó, representações para substâncias químicas. Então, na época da alquimia, já se utilizavam uma série ou um conjunto de símbolos para representar informações químicas. E isso é muito importante porque nessa época existiam vários símbolos diferentes, às vezes para representar uma mesma coisa. Então existia muita confusão. Então, a ideia de organizar a simbologia química, ela foi começando a criar mais adeptos e aí nós tivemos trabalhos, por exemplo, como o de John Dalton, que representava os elementos químicos e também as substâncias químicas por meio de esferas, justamente como dizia o seu modelo atômico, tá? Então, para cada átomo e para cada substância também, nós temos algumas representações, mas mesmo assim não havia um padrão. O padrão atual que eu estou querendo chegar é justamente na representação por letras, que começou aqui com esses dois pesquisadores,
o Rosenfratz e o AD, que foram os primeiros a utilizar letras para representar os elementos químicos e algumas substâncias. Na simbologia atual, que é o que nós vamos ver na tabela periódica, e é por isso que eu dei essa pequena introdução para vocês, na simbologia atual, nós temos aqui a representação dos elementos químicos por meio de letras, de um conjunto de letras. Ora, uma letra maiúscula, ora o conjunto maiúscula e minúscula. Então é muito importante que você fique atento a isso, porque essa leitura vai facilitar muito a sua vida aí no estudo da química. Beleza? Então, todos os elementos químicos, todas as substâncias químicas, elas vão apresentar símbolos, né? No caso das substâncias químicas puras, vão apresentar fórmulas que vão ter aí representações que vão levar ou vão nos indicar, na verdade, quem são os elementos químicos que estão presentes naquele composto ou naquele átomo em específico, ok? Então, fiquem atentos a essa simbologia, porque ela é algo muito importante e ela tem total relação com a tabela periódica, uma vez que nós observamos o modelo atual da tabela periódica e percebemos que lá todos os elementos químicos estão representados aí por um conjunto de letras maiúsculas ou maiúsculas e minúsculas, tá bom? Então, olha só. A tabela periódica, ela trata-se de um instrumento, eu vou colocar dessa forma, ela trata-se de um instrumento que foi elaborado para organizar os elementos químicos. Esta organização, ela já vinha sendo tentada, assim, já haviam vindo tentativas já de organização dos elementos químicos há muito tempo, muito antes de ser concebida a tabela periódica que a gente conhece atualmente. Então já existiram outros pesquisadores, outras pessoas que buscavam organizar os elementos químicos de acordo muitas vezes com suas propriedades. Se vocês lerem o material de vocês, tem uma parte histórica que vai falar de 3 importantes tentativas de organização dos elementos químicos. Deem uma lida nessa parte, conheçam essas 3 principais tentativas, que é o parafuso telúrico, a lei das oitavas e as tríades. Então são 3 tentativas importantes que vale a pena aí vocês darem uma lida para conhecer como que foram feitas essas tentativas históricas de organização dos elementos químicos. Mas nós vamos focar principalmente nos trabalhos que foram feitos por Mendeleev. Ele é considerado o pai da tabela periódica, tá? E um fato importante é que o trabalho de Mendeleev, ele teve, na verdade, não o trabalho dele, mas existiu um pesquisador totalmente distante. Os dois realizaram trabalhos totalmente distintos, mas que falavam da mesma coisa. Contudo, Mendeleev é que ganhou os créditos aí e é considerado o pai da tabela periódica moderna. Então, Mendeleev ele recebe esse título porque ele teve a brilhante ideia de organizar os elementos químicos em uma estrutura aí de linhas e colunas, na qual ele distribuía os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica. Preste bastante atenção que a tentativa de Mendeleev de organização da tabela periódica, ela é uma tentativa na qual ele buscava relacionar elementos químicos que tinham propriedades parecidas, e essa relação ela foi se mostrando quando ele organizou os elementos, os dados dos elementos químicos, por meio da ordem crescente de massa atômica, beleza? Contudo, essa organização do Mendeleev, ela tinha alguns erros, às vezes alguns elementos que não tinham propriedades muito semelhantes ficavam próximos de outros. Então existia uma certa problemática nessa organização, mas o Mendeleev ele foi importantíssimo porque ele trouxe aí a ideia de como organizar em linhas e colunas os elementos químicos e mais, ele teve a brilhante ideia de deixar espaços vazios. Aqui eu tenho
uma imagem que mostra a tabela de Mendeleev, né, o seu formato original. Então ele teve a brilhante ideia de deixar espaços vazios e, digamos assim, chutou e falou que nesses espaços vazios provavelmente existiriam elementos químicos que completariam essas lacunas da tabela. E ele estava correto, tá? Mesmo sendo um tiro no escuro, vamos colocar assim, o Mendeleev ele conseguiu de fato, essa aposta dele conseguiu de fato se efetivar, e nos espaços vazios aqui da tabela periódica, hoje em dia nós temos elementos químicos que a completam. Beleza? Então, em relação à tentativa de organização, é importante saber as 3 tentativas históricas e é importante ficar atento ao Mendeleev, porque ele é considerado o pai da tabela periódica, né? E ele tem essa importância uma vez que ele vai tentar organizar os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica. Lembrando que tem um fato interessante, que ele e o Meyer, que são pesquisadores distintos, desenvolveram o mesmo trabalho em locais totalmente diferentes, ok? Então, em relação às organizações da tabela periódica, ou as tentativas de organização, a do Mendeleev é que resultou no formato atual da tabela periódica. Contudo, os elementos químicos na tabela periódica obedecem à lei periódica de Moseley. O que é isso? Ele conseguiu identificar de uma forma muito mais precisa, organizar de uma forma muito mais precisa os elementos químicos por meio da ordem crescente de número atômico. Dessa forma, ele conseguiu colocar, de fato, todos os elementos com propriedades semelhantes próximos uns dos outros. Então, a gente tem a tabela periódica atual no formato de linhas e colunas, só que agora com os elementos químicos organizados em ordem crescente de número atômico e não mais de massa atômica, como havia proposto Mendeleev, ok? Na tabela periódica, nós temos então linhas e colunas. Essas linhas e essas colunas, elas recebem uma denominação específica. As colunas, elas são chamadas de grupos ou famílias. Existem um total de 18 famílias na tabela periódica, sendo que algumas delas recebem algumas denominações especiais. Então, nós temos 18 famílias e algumas recebem essas denominações especiais, que são a família número 1, que é a família dos metais alcalinos, a família 2, metais alcalinos terrosos, a família 16, que são os calcogênios, 17 halogênios e 18 os gases nobres. Então essas são as famílias que recebem denominações especiais na tabela periódica. 18 famílias. E as demais? As demais normalmente recebem o nome do primeiro elemento que as constitui. Então, por exemplo, no grupo 14 ou na família 14, o primeiro elemento da coluna é o carbono. Então a gente chama aquela família de família do carbono, ou grupo do carbono. O mesmo vai acontecer para o grupo 15 e assim sucessivamente, tá? No caso das famílias de 3 a 12, todos eles são classificados dentro desse tipo aqui de metais de transição, ok? Então nós temos metais alcalinos família 1, metais alcalinos terrosos família 2, metais de transição famílias 3, 12, grupos ou família do boro, carbono e nitrogênio, seguido aí dos calcogênios, halogênios e gases nobres. Então aí nós temos as 18 famílias da tabela periódica. Já as linhas, elas são os chamados períodos, e existem 7 períodos na tabela periódica que têm relação justamente com os níveis de energia que estão presentes nos átomos que constituem aquela linha. Então deixa eu voltar aqui na imagem da tabela, olha só. Nós temos então 18 famílias, 7 períodos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que esses dois períodos estão aqui nessa posição da tabela periódica? Na verdade, esses elementos químicos aqui, todos eles, prestem bastante atenção, todos eles estão localizados na família 3 da tabela periódica. Contudo, se nós colocássemos eles aqui, ia ficar um tanto quanto esteticamente ruim. Logo, foi posicionado aqui embaixo, nessa região embaixo da tabela periódica, os metais de transição conhecidos como lantanídeos e actinídeos, ok? Aqui embaixo, então, nós temos os lantanídeos e actinídeos, mas nós temos que saber que todos eles pertencem à família 3 da tabela periódica. Beleza? Então, são 7 períodos, 18 famílias. E, desta forma, nós conseguimos localizar 3 grandes grupos dentro da tabela periódica. Os metais, com suas características próprias, né, apresentam brilho, são sólidos à temperatura ambiente, exceto o mercúrio, tá? São dúcteis, ou seja, nós podemos transformar os metais em fios, maleáveis, podem ser transformados em lâminas e são excelentes condutores de calor e eletricidade. Digamos que grande parte da tabela periódica é composta por metais, ok? E a maioria dos elementos, então, da tabela periódica são elementos de natureza metálica. Contudo, existem aqueles que têm algumas características diferentes do metais, como os ametais. Os ametais, eles apresentam características opostas. Então, eles são normalmente opacos, quebradiços, não são bons condutores de calor e eletricidade. O termo ametal significa não metal. Então, eles vão ter justamente propriedades diferentes ou contrárias aos dos apresentados pelos metais. E os gases nobres, que são aqueles únicos elementos químicos, prestem bastante atenção nisso, são os únicos elementos químicos que encontram-se de forma isolada na natureza e isso é resultado da sua estabilidade eletrônica. Nós vamos conhecer isso quando nós formos estudar as ligações químicas, então tenham essa consciência, já essa atenção de que os gases nobres são os únicos elementos químicos encontrados de forma isolada na natureza, porque eles apresentam alta estabilidade eletrônica, tá bom? Isso tem a ver com a distribuição dos elétrons na sua estrutura. Bom, uma coisa interessante é que a distribuição eletrônica de um elemento químico nos permite muitas vezes dizer qual a posição desse elemento químico na tabela periódica. Lembra que eu falei que os períodos eles indicam justamente os níveis de energia? Então, se os elementos químicos, se os períodos indicam os níveis de energia, é possível, utilizando algumas características ou algumas informações dos elementos químicos, localizar esses átomos na tabela periódica. De uma maneira geral, em relação à configuração eletrônica, o que a gente precisa ficar atento é isso aqui, ó. Elementos da família 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 são chamados de representativos e prestem bastante atenção. Na sua distribuição eletrônica, nós vamos encontrar subnível S para a família 1 e 2 e subnível SP para a família de 13 até 18. Então, toda vez que você estiver fazendo uma distribuição eletrônica e você encontrar ali camadas de valência que apresentam o subnível S, nós temos aí elementos, possivelmente, aí depois vai depender do número de elétrons que existe nesse subnível, mas se apresenta o subnível S, nós podemos ter ou um elemento da família 1 ou um elemento da família 2. Se a distribuição eletrônica termina com os subníveis SP, a camada de valência apresenta os subníveis S e P, então nós vamos ter aí um elemento químico que pode estar situado da família 13 à família 18. Se a distribuição eletrônica, a camada de valência apresentar aí elétrons no subnível D,
nós vamos ter aí elementos químicos chamados de transição externa. E se a distribuição eletrônica terminar no subnível S, nós vamos ter aí os elementos químicos chamados de transição externa. Então, com base na distribuição eletrônica, eu consigo inferir a posição do meu elemento químico na tabela periódica. E como que a gente faz isso? Perceba o seguinte, para que a gente consiga determinar a posição do elemento na tabela periódica por meio da sua distribuição eletrônica e, evidentemente, descobrir quem é esse elemento químico, nós temos algumas dicas. Primeiro, para determinar a família de um elemento representativo, basta somar todos os elétrons da camada de valência do átomo. O período é dado pelo número inteiro, ou seja, pelo número quântico principal que acompanha a camada de valência. Então vamos lá, elementos do bloco S. Elementos do bloco S. Para eu descobrir a família desses elementos, eu observo quantos elétrons eles têm na camada de valência. E aí eu indico a família a partir dessa observação. Para elementos do bloco P, nós vamos ter uma soma, tá? A soma dos elétrons da camada de valência. Então, eu vou descobrir quantos elétrons tem na camada de valência e somar com um número inteiro de 10 para eu poder aí descobrir a família desses elementos. No caso dos elementos de transição externa, prestem bastante atenção, de transição externa, então que tem aí o subnível D, nós vamos ter aí a seguinte estratégia para descobrir a família. Nós vamos somar os elétrons da camada de valência com os elétrons do subnível mais energético do átomo. E os elementos de transição interna, que são esses daqui de baixo, todos eles situam-se na família 3 da tabela periódica. Então vamos dar uma aplicação para essas estratégias aqui. Vamos lá, um elemento do bloco S. Vamos começar por aqui. Configuração eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Aí eu vejo, quem é a camada de valência? 3s1. Opa, se a camada de valência é o 3s1 e eu vi que o subnível aqui é o S, eu sei que esse elemento ele está em uma dessas duas famílias aqui. Então, como que eu vou descobrir qual das duas é? Eu venho aqui e observo quantos elétrons existem na camada de valência. Um elétron existe na camada de valência. Então, esse elemento químico aqui, ele se encontra na família 1 da tabela periódica e o período é sempre indicado pelo número inteiro que simboliza o número quântico principal. Então, pertence ao terceiro período. Camada de valência 3s1, portanto, apresenta um elétron na camada de valência. O subnível mais energético, por coincidência, é o mesmo valor da camada de valência. E nós temos, o elemento pertence à família 1 dos metais alcalinos e ao terceiro período. Esse elemento químico é o sódio, ok? Um elemento do bloco P, aqui agora. Veja bem, a camada de valência, olha lá, terminou no S com os subníveis SP. Então, ele é um elemento químico que provavelmente vai estar na família de 13 a 18. Quem é esse elemento? O que eu faço? Somo os elétrons da camada de valência. Então, quantos elétrons esse elemento apresenta na camada de valência? Ele apresenta 7 elétrons na camada de valência. Pego esse valor e acrescento mais 10. Somo mais 10, um número inteiro. Assim, nós temos então 7 elétrons na camada de valência, mais 10, portanto, esse elemento pertence à família 17. Qual é o período? Terceiro período da tabela periódica, né? Lembrem-se que é a mesma camada, só está em subníveis diferentes, ok? Quem é o elemento químico? O elemento químico é o cloro. Para um elemento do bloco D, então veja bem, para um elemento do bloco D, nós temos
a seguinte estratégia. Pegamos os elétrons da camada de valência e somamos com o subnível mais energético. Então vamos lá. Então eu tenho que descobrir quem é a camada de valência e quem é o subnível mais energético quando o elemento químico apresenta aí elétrons no subnível D, né? Elétron mais energético no subnível D. Então vamos lá. Quem é a camada de valência a partir dessa distribuição? O maior valor de número quântico principal, 4s2. O subnível mais energético, o último nível em que eu coloquei elétron, então é o 3d6, está aqui. O que eu faço para descobrir a família desse elemento? Pego os elétrons da camada de valência, 2, somo com os elétrons do subnível mais energético, 6. Então, esse elemento químico pertence à família 8. Qual é o período? O período é o número quântico da camada de valência. Então, quarto período. Portanto, esse elemento químico é o átomo de ferro. Então, basicamente, para que você consiga identificar quem é um elemento químico a partir de uma configuração eletrônica, você tem que ficar atento, primeiro, a qual é o último nível a receber elétron, o último subnível a receber elétron. Então, se for o subnível S, ele pertence à família 1 ou 2. Se forem os subníveis SP, então aí a gente tem da família 13 a 18. D, família 3, família 4, família 3, a família 12, e F, nós temos aí a família 3, lembrando que são os elementos químicos ali conhecidos como elementos químicos de transição externa. Beleza? Então, em relação à tabela periódica, essas são as principais características que vocês têm que ficar atentos e observar durante a leitura do capítulo de número 6, que é o capítulo que trata a respeito desse conteúdo. Espero que tenha ajudado. Uma ótima noite e até a próxima aula.